Checkup Podcast no ar. Muito bem-vindo, você que nos assiste de qualquer lugar do Brasil e do mundo, você que está conectado aqui com a gente via YouTube. Lembrando que nós estamos também no Deezer, Spotify, é sucesso. É o programa Checkup, 27 anos no ar e agora com o nosso podcast bombando, até porque sempre recebemos aqui grandes nomes da nossa saúde, da nossa estética, e hoje não vai ser diferente. Vamos falar de sorriso, vamos falar de odontologia, tecnologia na odontologia, tratamentos, sorriso perfeito, com essa dupla, doutora Ana Maria Brasil, doutor Amintas Brasil, AZ Odontologia. Eles que foram grandes patrocinadores do nosso Troféu Checkup 2024. Tudo bem? Tudo bem. Que prazer, querida. Sempre linda. Obrigada, você também tinha que estar à altura dessa beleza, né? Ó, tudo isso pra gente, viu, Bárbara? Ela chegou aqui, eu pensei que ela vinha para um desfile. Tudo bem, doutor Amintas? Tudo ótimo. Prazer, Natália, estar aqui com você. E uma honra muito grande poder falar um pouquinho da nossa AZ Odontologia. Pois é, né? AZ Odontologia, já vou começar com essa. Pergunta que não quer calar. É de A a Z mesmo? Temos Isso. tudo para um sorriso perfeito lá na AZ Odontologia? A origem do nome AZ Odontologia, que veio de A a Z Odontologia, que era assim, né, no bloco que a gente iniciou, que fez o nosso branding, é justamente esse. Primeiro tinha um conceito de família. Já éramos a minha mãe, que foi a pioneira em nossa inspiração, e nós dois. Então a gente já tinha uma família. E estava contemplado ali 3 grandes áreas já, que eram as nossas áreas de origem. Então minha mãe, uma grande odontopediatra, referência aqui no Ceará. Eu vim com a ortodontia, que é a minha paixão, né, na verdade. Eu digo que eu fui ser dentista para ser ortodontista. Eu já sabia o que queria lá antes de fazer o vestibular. E o Amintas chegou, mais novo, chegou depois já com a área de prótese, estética e as porcelanas, as facetas, para agregar. Então a gente já tinha uma família e a gente já tinha uma área multidisciplinar. Então por que não de A a Z, odontologia integrada? E o intuito foi esse, dentro da família a gente receber outros personagens, né, outras referências para as áreas que ainda estavam descobertas e realmente fechar no de A a Z. Olha. Estamos sempre em busca, viu, Natália? É uma busca constante, né? Nós temos hoje uma base já muito boa, muito estruturada. A gente conversa, né? A gente tem uma linha de pensamento muito coerente, mas é uma busca diária. De A a Z quer dizer qualidade, excelência, competência, então quer dizer muita coisa. Até porque a odontologia só avança, né? A odontologia só avança. Então a gente tem que buscar o de A a Z diariamente. E são quantos anos já? 23 anos a gente vai fazer agora em abril. 23 anos aí cuidando do sorriso. Isso. E o doutor Amintas com a parte estética, Sim. né? Como eu não podia ir para ortodontia mais, que a Ana Maria já tinha pego. O lugar já estava ocupado. Nem odontopediatra, não, brincadeira. Eu, na verdade, eu sempre gostei muito da parte de estética. Né? E na faculdade você acaba descobrindo, né? Vendo todas as áreas e vendo qual que é aquela que se adequa mais ao que você gosta de fazer. E eu me apaixonei pela prótese também, né? A prótese dentária são várias áreas dentro de uma só, mas quando a gente vai para o lado da estética, mas sempre buscando a parte funcional, então é sempre lembrando que o dente não é só para ser bonito. Ele é para ser bonito, mas ele é para ser funcional. Né? O paciente precisa sorrir, mas ele precisa comer, ele precisa falar bem, ele precisa deglutir bem os alimentos. Então, a gente precisa pensar sempre na parte funcional do paciente. Eu costumo dizer que a gente faz a parte funcional e a estética vem de brinde. Porque se você não pensar na função, se você não pensar numa articulação, na parte muscular, na parte óssea do paciente, você vai ter um sorriso bonito, mas que não vai funcionar. E não é isso que a gente quer. Então, o AZ Odontologia, a gente brinca, né, com os nomes, também tem uma brincadeira com os nomes, Ana Maria, Amintas e Zélia, que é minha mãe. Então, o AZ também surgiu da brincadeira entre os nomes, mas também é muito em função da gente atender também todo tipo de paciente, todo perfil de paciente. Seja do bebê, com a Gina, a doutora Gina, que você conhece bem, seja com o idoso, que aí eu entro mais um pouco aí na parte de odontogeriatria, eu gosto muito de atender idoso.
na parte de prótese. Então, a gente acaba englobando todos os perfis de paciente com todas as áreas da odontologia também. E a gente vê que não tem mais idade, né? Assim, Não tem mais idade. quando a pessoa ela passa por um tratamento odontológico, ela tem uma transformação de vida Claro. Exatamente. completa, né? certeza. E qual foi a pessoa com mais idade que você já atendeu lá, doutor? 90, 91. De 80 é tranquilo. Olha, 80 tem muitos. Eu já coloquei aparelho em pacientes de 70 anos, 70 e pouco, que se incomodavam com a estética Sim. dos seus dentes, nunca tiveram oportunidade, né? Até porque na época deles de jovem não tinha acesso à ortodontia, mas desejavam melhorar o aspecto estético dos seus dentes, tinham saúde, tinham indicação e foram pacientes assim maravilhosos. Então nunca é tarde, né? São os melhores para tratar. Eu adoro atender idosos. Então, dentro, né, como ele falou aqui nos extremos, do bebê, que a gente recebe pacientezinhos com 7, 8 meses, para cortar a linguinha com 2 meses, 1 mês, Para se alimentar para melhor. se alimentar. E o idoso, a gente tem uma gama, né? A gente tem os nossos adolescentes, os atletas que estão lá colocando seus protetores, fazendo tratamento ortodôntico, as jovens mulheres, né? Sim. Então, tem muito esse perfil da mulher que já está na sua fase mais bacana, mais bonita e quer dar aquele realce no sorriso. E os homens, né? Sim. Muitos homens empresários que querem, né? Que querem ter um sorriso mais impactante, uma face mais legal, mais bonita e percebem hoje que o sorriso é a chave, né? Até porque isso não tem Antes como ser de diferente. outros procedimentos, eles escolhem focar no sorriso, porque aquilo dá uma dignidade, um cuidado com a saúde, aquilo expressa muita coisa. Não, é um sonho de muita gente É um transformar o sorriso, né? Isso. É um sonho de muitas pessoas. Às vezes a pessoa não consegue mais sorrir, não tem mais vida social. Isso. E um tratamento muda tudo. Com certeza. Então, Vocês a gente veem vê... isso todos os dias lá. Todo Todos dia. os dias. A gente vê choro, assim, emoção, né? Então, paciente, agora essa semana a gente teve um caso muito legal, um caso bem complexo, onde pessoas que tiveram perdas, né? Perdas dentárias na infância Sim. ou na adolescente, na juventude, moravam no interior, cresceram numa outra situação. E aonde às vezes você faz um tratamento ortodôntico, reestrutura, né, aquela situação, abre espaço para implantes, vem o implante, vem o dente, aquela pessoa recupera, além da função, é como se você nascesse de novo, aquele dente nasceu de novo, né? Ela vai, e isso dá muita emoção. Quase uma cirurgia plástica, hein? A pessoa fica Isso. mais bela. Você às né? vezes faz uma cirurgia via ortodontia, às vezes também. Se a gente for resumir assim em poucas palavras. E isso é muito bacana. E falando nesse público, né, o desafio da gente, no nosso ambiente, receber todos esses perfis, né? Sim. De todas as idades, e você vê que a criança não incomode muito ali a pessoa que está, que eles possam conviver em harmonia, que a nossa equipe possa recebê-los com carinho e tratar, isso é muito gostoso. Não, e vocês conseguem fazer isso muito bem, porque eu tô Obrigada. sempre lá, né? Meus bebês nasceram, já foram pra lá. Doutora Gina, Obrigada. love you! Doutora Gina, com aquele, né, jeitinho dela incrível. Faz um Maravilhosa. showzinho em cada consulta. E é completamente diferente. A odontologia mudou demais, né? Porque assim, aquela história de ter medo de ir pro dentista. Meus filhos, quando eu digo que a gente vai pra Gina, mamãe, quando é que a gente vai pra Eles tia pedem pra Gina? retornar, né? Não, perguntaram ontem, Isso. mamãe, a tia Gina, tem que mudar meu aparelho. Mamãe, a tia Gina. Então eles ficam cobrando. Isso. Então, né? o quanto que traz de disciplina, de educação, de autocuidado, né? De autoimagem. Então, a criança, ela cresce vendo aquilo, participando, querendo. Então, ele vai ser um adulto que vai se autocuidar, se autodominar, escovar bem os dentes, ser preocupado com isso. É, Vai eu buscar lembro. o outro. Eu lembro que uma vez até meu esposo perguntou, uma pergunta bem leiga. Ah, criança já precisa ir tanto pro dentista, né? E esse é o segredo, né? Dos Exato. dentes Você iniciar bonitos, cedo é muito importante. corrigir cedo, Corrigir né? cedo, a criança vai começar a entender que aquela escovação, mesmo no dentista, não dói nada,
que é legal, que vai ficar com o dente bonito, que não vai ter nenhuma preocupação depois. Se precisar de algum aparelho, é um aparelho que pode ser até engraçado, pode ser até estimulante para a criança utilizar, para que no futuro ele não precise, para que ele não precise de tratamentos mais complexos, mais dolorosos, mais caros. Então isso é que é importante. Você iniciar na prevenção, por isso que eu também sou muito apaixonado pela odontopediatria, apesar de não atender crianças, porque você consegue que aquele ser humano que está ali iniciando na sua vida, iniciando na parte funcional da odontologia e da estética, ele possa crescer sem nenhum tipo de trauma. Tem muita gente com trauma de dentista, já gostando, né? disso. Já gostando, já querendo voltar sempre para a tia Gina, como eles costumam dizer, né? Então, é muito legal a gente conseguir estimular essas crianças, esses jovens, a terem uma vida mais saudável do ponto de vista odontológico no futuro. Então, serão adultos que irão para o dentista a cada 6 meses para fazer uma revisão periódica, e tem que ir sempre. Né? Então, você não pode abandonar o dentista nunca, porque você sempre precisa ver alguma coisa que pode estar relacionada com alguma doença que não seja só a doença cárie. Né? Hoje a gente vive um boom muito grande de outras doenças odontológicas que não são só a cárie, né? Que a gente chama de lesões cervicais não cariosas, são muito devido a hábitos disfuncionais, de apertamento. Causam um envelhecimento bucal precoce. Exatamente. Sim. E aí é uma síndrome que a gente tem visto nos dias atuais. Né? Paciente que range muitos dentes, pacientes que não tem nunca tiveram lesão de cárie, mas que hoje em dia precisam de tratamento odontológico porque desgastaram os dentes por hábitos parafuncionais, hábitos que não são os normais que a gente deveria estar utilizando, né? Os dentes. Então, Mas tem muita gente que tem medo de dentista ainda hoje, não? Tem. Tem? Tem. Que não Tem foram bastante. essas crianças acostumadas, Essa né? geração, ela vai ser diferente, né? Eu acho que até uma geração um pouco mais velha que os seus filhos, né? Que já veio para a prevenção, que já nasceu, o primeiro dentinho já estava lá cuidando. Sim, Então, para ter cárie, eles têm que fazer força, né? sim. Para ter cárie. Porque eles foram bem atendidos, assim, com prevenção. E até hoje é a mamãe que escova. Ele, mamãe, eu já vou... eu ajudo a escovar. Sim, Quando eu chego lá, tia supervisiona. Gina... Faz a supervisão. Ai, a tia Gina, faxina. mamãe, tá top. Engraçado que a Alice colocou o Levi também aparelho. Aí a Lori não tinha colocado. Aí a Gina colocou um móvel, né? Só pra Sim. começar. Essa menina foi pra escola. Perdeu o aparelho. Quando eu fui buscar, ela Nossa. tava com o olho inchado de Oh. chorar. Mamãe, eu perdi meu aparelho. Eu disse, mulher, como tu perdeu esse aparelho? E Da colocou a escola. escola pra procurar o aparelho, mas aí não achou e teve que Fez colocar um de novo. novo, porque, né? Isso. Tinha que estar com o aparelho. Com certeza. Aí eu digo, meu filho, quando você crescer, que você estiver bem gatão, lindo, com os namorados, você vai dizer assim, mamãe, muito Muito obrigada, obrigada. né? Que você cuidou do meu sorriso. Mas é isso, é o que faz a diferença. E o papel dos pais nisso, né? De Isso. levar, de incentivar, de ter essa conscientização da prevenção. Porque prevenção em qualquer área da saúde é tudo. É tudo. É É tudo. em primeiro lugar, né? É educação. Eu acho que isso diz muito da educação de um povo, da sociedade, né? Que a gente vive, a gente fica feliz de participar disso. E o que é que tem de novidades lá da ortodontia? Os aparelhos, o pessoal só fala nesse Invisalign. O que é que tem de novidades, doutora? Bom, a ortodontia, ela é um mundo. Por que que ela é um mundo? Porque ela começa lá na criança, que está crescendo, que está com sua face, né, muito cheio de movimentação celular, e ela pode ter problemas no desenvolvimento da face, desenvolvimento esquelético, e nos dentinhos desde muito cedo. Então a gente tem essa primeira fase, esse primeiro olhar da ortodontia, né? Que é a fase ortopédica. Ortopédica por quê? Porque a gente vai estar atuando mais no desenvolvimento dos maxilares para receber os dentinhos futuros. Então a gente vai ter mordidas cruzadas, mordidas abertas, crianças que sofreram traumas, quedas, podem estar desenvolvendo assimetrias faciais, etc. A partir daí a criança vem crescendo, então a gente vai ter problemas, vamos dizer, de tamanho de arcada do dente caber, né? Às vezes geneticamente a gente tem problemas assim. E aí você abre o leque de aparelhos, né? A gente trabalha com os aparelhos fixos e com os aparelhos removíveis também. Os alinhadores, do qual o Invisalign é uma marca, né? Uma marca internacional, a mais conhecida, tem um marketing tão fantástico que todo mundo chama de Invisalign, né? Eles são um tipo de aparelho, então ele é uma opção terapêutica.
É difícil optar com ela, assim, em todos os casos. Por quê? Porque ele é removível. Então, ele está na mão do paciente. São 2 placas, você tem uma sequência de placas a seguir, né? Então, com o aparelho fixo, você tem mais controle biomecânico, está mais na mão do dentista, o paciente só tem que estar lá. Então, para a gente, você faz um planejamento mais próximo de seguir. Porém, o alinhador tem sua indicação, né? Pessoas que não têm, que têm muita resistência ao uso de aparelho, que não se sentem confortáveis, que têm problemas com isso, podem fazer parte disso também, não é problema. Mas ele é uma opção terapêutica. Um pouco mais acima, para pacientes a partir da adolescência e adultos, casos complexos, a gente tem uma ortodontia com aparelho fixo e um sistema de ancoragem esquelética, que são apoios, dispositivos de ancoragem temporária, são dispositivos de titânio que ficam presinhos no osso, onde você pode fazer movimentos bem complexos, que não são possíveis de fazer só com aparelho e que são indicados em alguns casos que podem até tirar você da cirurgia ortognática. Sim. Terceiro ponto. Quarto ponto, avançando um pouco, o preparo ortodôntico para a cirurgia ortognática. São aqueles casos bem complexos, onde você tem alterações esqueléticas em adultos já, né? Aqueles pacientes que têm um queixo muito grande, que têm um rosto muito torto, ou para trás, né? Assimetrias, que eles precisam ser tratados via ortodontista e cirurgião bucomaxilofacial de mãos dadas. Né? Então, quer dizer, a novidade acaba que não é só o tipo de aparelho, mas principalmente a indicação, aonde cada aparelho vai entrar. E o principal, que eu considero assim uma grande inovação para nós profissionais, é o diagnóstico tridimensional. Antes a gente fazia um estudo ortodôntico, né, para você praticamente ver a face do paciente inteiro, né, ver os dentes, ver a TM, você precisa mapear aquilo tudo. E antes a gente tinha só uma panorâmica e uma radiografia, uma teleradiografia, muito simples. Isso não era possível. Hoje, com uma tomografia de crânio, né, e um estudo, a gente tem protocolos que a gente utiliza lá na clínica, que foram desenvolvidos, uma equipe em Brasília, o pessoal da Sistemas ERT, Easy 3D, que eles mapeiam através de uma simples tomografia de crânio toda a face do paciente. Face, ATM, vias aéreas, dentes, e você tem um panorama completo. Aí já facilita demais o trabalho. Então, isso é inovação para mim. Sim. Inovação, porque, no fundo, o que nós profissionais temos que bater o martelo é diagnóstico e planejamento. É sentar, olhar o paciente e ver a necessidade. O paciente é leigo, né? Então, ele sempre vai querer... Ele não pode escolher, uma opinião. Ele sempre vai chegar para você e dizer, doutor, eu quero usar alinhão, eu quero usar aquele mentira, tá? Quero aquele que não tem o bracket, que não tem os ferrinhos. Que não quero ferrinho na minha boca. Mas nós, como profissionais, temos que ter meios para avaliar aquilo e ver se ele cabe, se é indicado, se não. Se o desejo dele vai bater com a necessidade. Com a necessidade. E tem pessoas também de mais idade também colocando aparelho, né? As pessoas estão mais preocupadas com isso hoje. Na verdade, a idade não é um impedimento, mas sim a situação bucal, né? A situação, a saúde geral é a situação. Tem pessoas que têm todos os dentes aos 60, 70, 75 anos e que estão super aptos, tem tempo, tem dinheiro, tem os dentes e querem investir na sua saúde bucal. Acontece muito de eu fazer preparo ortodôntico para o Amintas fazer a reabilitação oral daquele paciente, não é? A gente faz isso direto. Porque quando existem, vamos dizer, o paciente mais velho que teve perdas ou fraturas de dentes, alguma coisa assim, tudo aquilo se desorganiza, né? Então a oclusão dele vira uma baguncinha, por assim dizer. Então ele vai no Amintas, olha, eu quero repor dente, eu quero fazer estética. Mas às vezes não tem espaço suficiente, né? Não tem espaço para o implante, a gente vai comprometer a cirurgia. Os dentes são numa posição muito ruim, o paciente está com dor, não abre a boca direito, prepara e depois me dá para que eu entre
E esse é o de A a Z, né? A comunicação, né? Isso, né? Então acontece que eu faço preparo ortodôntico para o meu cirurgião bucomaxilo operar a face do paciente, ou a ATI, Sim. né? Porque dentro da ortodontia eu tenho articulação, tenho vias aéreas também, né? Então tem toda uma complexidade ali dentro. A ortodontia não é só dente alinhado, né? Sim. Você vai perceber isso ao longo do tratamento dos E a maioria dos casos já passa para o doutoramento. já passa, porque muitos caem lá na estética. Paciente que chega lá que tá tudo bem, né? Paciente jovem. Às vezes a gente faz muito o contrário também. Chega para mim querendo colocar lente, ó, quero ficar com sorriso bonito, quero só colocar lente. Aí a gente vai fazer todo um trabalho de planejamento, de exames, de radiografias. Simulação de tratamento. Simulação de tratamento, que é bem bacana Simulação também. E de muitas vezes o paciente, para que você seja mais conservador naquela prótese que você vai estar trabalhando, você precisa colocar os dentes no lugar correto. E quem coloca dente no lugar correto é a ortodontia, né? Então, assim, você desgastar os dentes para eles ficarem no local correto e colocar uma lente em cima, muitas vezes você está mascarando um problema que é muito maior e você pode gerar algum dano no futuro para aquele paciente. Então, muitas vezes ele chega primeiro para mim, eu quero só ficar com o sorriso bonito. A gente vai fazer uma avaliação, a gente vai pedir exames de imagem, a gente vai discutir o caso junto e a Ana vai falar, não, ele precisa primeiro colocar os dentes no lugar, alinhar, melhorar a oclusão, melhorar a mordida, né, daquele paciente. Se ele tiver dor, melhorar a condição de dor da articulação temporomandibular, a parte muscular, para depois que termina tudo isso eu reabilitar, né? Então, às vezes é um tratamento que demora um pouco mais, mas o que a gente tem que entender é que isso você está fazendo para a vida, né? Você não está fazendo para ficar bonito só para o final do ano, você está fazendo para a vida. Né? Como a gente estava conversando, Natália, sobre dieta, né? Então não é só para você perder X quilos, é para a gente mudar o estilo de vida para que a gente possa ter uma condição melhor no futuro. Isso. E principalmente longevidade nesse tratamento. Sim. Então, geralmente, Natália, esses resultados que saem, né, de toda esse trabalho é aquele resultado natural e bonito. Sim. Que você olha, nossa, tá lindo. E o inverso, vamos dizer, aquele resultado que você olha, aquele dente mentex, que todo mundo fala, nossa, que os dentes chegam antes da pessoa, às vezes. Sim. Por quê? Porque foi feita uma maquiagem. Foram cortados os dentes, colocaram as lentes em cima, sem ter esse cuidado com a base. E com a funcionalidade. E com a funcionalidade. Então, compromete a longevidade daquele tratamento, que é um investimento alto. Né? Assim, é uma coisa, compromete a longevidade e a saúde bucal como um todo, né? E vamos falar de estética? Vamos. O que é que tem lá de novidades na estética? As lentes com tudo, né? Lente já tem lente virou febre, né? Virou febre há uns anos atrás, né? Sim. Então as pessoas só falavam em lentes de porcelana, né? Há uns anos atrás. Depois começaram a fazer muitas lentes em resina por questão de custo. Sim. E hoje eu acho que as pessoas entenderam que não são esses os únicos tratamentos que a gente tem para melhorar a estética. A gente tem tecnologia envolvida que pode ajudar muito, não só no planejamento, mas na execução. Hoje lá na clínica a gente trabalha com escaneamento intraoral, onde a gente não precisa usar aquela massinha para moldar o paciente. Então você consegue escanear a boca daquele seu paciente, uma foto de face ou até escaneamento de face, fazer um planejamento também virtual. E real também, você pode testar isso na boca do paciente, mas esse planejamento virtual 3D, para que o paciente consiga se enxergar, para que ele consiga ver a modificação, sem precisar de muita coisa que a gente trabalhava muito antes, com relação de moldagem, modelo, cera. Então era muito material que a gente utilizava antes, que hoje a gente não utiliza, vai tudo no virtual. Né? Você manda as imagens do escaneamento intraoral, você manda fotografia, você manda scan de face, se você tiver radiografias, para que você consiga fazer um planejamento daquele paciente em 3D, através de alguns softwares que são bem modernos, que a gente utiliza lá na clínica, e o paciente consegue ver o resultado final antes de eu meter a mão, antes de eu começar a fazer qualquer coisa. E bem real, né? Ele consegue bem real. aprovar, ele consegue escolher forma. A gente pode modificar a forma de dente, cor, nem se fala, você pode colocar a cor que você quiser. Eu brinco com o paciente, você quer o dente muito branco, eu deixo você escolher, mas tem algumas coisas que eu não abro mão, que são as partes realmente de função, que são as partes com relação ao periodonto, com relação ao osso, com relação à gengiva, que são cuidados que a gente tem que ter para ter um resultado final bacana. A cor, para mim, pouco importa. Para o paciente, talvez ele tenha muito medo de colocar muito branco ou ele queira muito branco.
Mas para mim, eu brinco que a cor você pode escolher. Você pode colocar até azul, se você quiser. Mas toda essa parte de planejamento, toda essa parte de execução, passando pelo escaneamento intraoral, passando pelo preparo com brocas específicas, com quantidades mínimas de preparo. Então, eu acho que você pensar num preparo minimamente invasivo, se você trabalha junto com um ortodontista que te encaminha de volta o paciente com os dentes na posição, então você vai ter muito menos preparo em cima daquilo. Você pensar numa cimentação utilizando o isolamento absoluto, onde você não vai ter contaminação daquela adesão com sangue e saliva. Então, assim, tem muita coisa que a gente tem que lançar a mão para que aquele trabalho não seja só bonito, que ele seja longevo. E que o paciente venha depois só para retornos periódicos, a gente vê, ok, né, se tiver cálculo, alguma coisa, você vai remover, mas o paciente não vai precisar refazer o trabalho. Então, acho que um dos maiores custos, né, que os pacientes têm, e para o dentista também, é o retrabalho. Então, você fazer um trabalho de reabilitação e depois ter que refazer todo esse trabalho, como eu já tive casos, né, de pacientes que fizeram reabilitação em outro local e chegaram para mim para refazer. Então, você desmontar, como a gente fala, uma boca inteira e remontar é muito mais difícil do que você planejar desde o início para que você tenha o mínimo possível de intervenção e que para aquele paciente tenha um resultado bacana no final e ficar só fazendo as manutenções. Então, acho que a tecnologia que a gente utiliza hoje para os planos de tratamento dos pacientes com relação à estética, não só scan intraoral, raio-x digital, escaneamento de face, fotografias, então fazer o planejamento sempre baseado na face do paciente, que é isso que a ortodontia sempre fez, né? A ortodontia sempre trabalhou muito com face, perfil e tudo. E a gente na estética às vezes ficava muito limitado à boca. Então a gente quando entende que a beleza daqueles dentes vai vir sempre de fora para dentro, então você sempre tem que trabalhar primeiro com a face para ver no final se aquele dente vai combinar com o teu paciente ou não, você poder fazer isso de forma virtual e modificar várias vezes até que o resultado final seja aquele que o paciente quer antes mesmo de iniciar o tratamento, eu acho que é o grande barato que a gente tem hoje na odontologia estética, a gente utilizar a tecnologia a nosso favor para que a gente possa realmente ter resultados mais bonitos e também mais previsíveis. E toda essa tecnologia lá dentro da clínica, Sim. né? Que esse é outro ponto importante. Isso, por isso que, como a gente falou no início, a gente tem essas três grandes áreas, né? Que seria a pediatria, a ortodontia e a estética. Então, o Amintas gerencia essa área de estética, onde ele vai tomar conta, tá? Das inovações tecnológicas, de trazer a equipe que trabalha com ele, vamos dizer, o que está colocando o implante, o cirurgião, o periodontista que vai fazer o acerto gengival, faz parte da equipe dele de estética. Né? Então, ele coordena, assim como eu coordeno a parte de ortodontia, junto com a parte de ATM, junto com a parte de odontologia do sono também, que é uma parte que é bem legal. Sono, que está entrando, que é uma novidade. Ah, é? Conta aí pra gente. Doutora Ana trabalha muito com a odontologia do sono. Aí ela pode... Como é a odontologia do sono? Muito legal. Hoje em dia todo mundo tem problema para dormir, né? Muita gente tem problema para dormir. Muita e a odontologia gente pode ajudar. Tem até nem sabe que tem problemas com o sono. Né? Então, tem pessoas que por não dormir bem, não rendem, ou tem sono diurno, ou tem, né, falta de produtividade, não sabem que aquilo tem origem no sono. Como a gente trabalha com esse exame tridimensional que eu te falei, que a gente tem acesso a ver vias aéreas, tá? Óbvio que a gente não é otorrino e a gente vai trabalhar junto. Vai trabalhar, vai analisar junto. Mas a gente tem como saber e medir as áreas mais estreitas das passagens aéreas. A partir daí, quer dizer, eu estou visualizando, né? A gente pode sinalizar para o paciente, fazer um questionário do sono, né? E a partir dali fazer um exame, que é uma polissonografia tipo 4, através de um sensor que vai no dedo e um aplicativo que a gente manda para casa do paciente, onde a gente vai ver ali se ele tem episódios de apneia ou hipopneia, dessaturação, né? Se ele cai, se o oxigênio dele cai para menos de 90%, durante quanto tempo, quantas horas ele dorme, se ele está com problemas. E se ele tiver, o dentista hoje tem um aparelho, um tipo de aparelho, sim, que chama um aparelho do turrunco, né? Onde ele é construído fazendo um avanço da mandíbula do paciente para abrir vias aéreas. Esse aparelho é usado durante o sono. Depois, com o aparelho, você faz uma nova medição e você vê a diferença, a evolução, e a evolução ali.
Olha que interessante, Então, hein? isso muda a vida de pessoas, né, às vezes. Então, por exemplo, tem pacientes que têm problemas esqueléticos, diminuição de vias aéreas, tudo você tem que estar muito atento. Às vezes você vai programar algum tratamento que pode até piorar, Sim. entendeu? Então, eu acho que essa é uma área nova. Hoje, muitas pessoas têm problemas desse tipo. Cada vez mais. Cada vez mais. Não só adultos, mas crianças também, né? Então, tem muita criança meio, né, assim, diagnosticada com síndrome, são crianças, TDAH, né, que são muito... mas que elas têm problema de origem no sono. E o sono delas foi, né, está sendo avaliado, foi avaliado? Essa criança está dormindo direito? Né? Ela tem criança que tem problemas respiratórios, que tem asma, que tem alergias, que tem adenoides, né? Então aquilo ali piora. Então a gente tem como lançar mão de aparelhos mesmo, tipo como o que a Gina usa, de expansores, a melhorar vias aéreas também. Olha aí. Crianças e adultos. Interessante, hein, doutor? Não é? Aí, como ela falou, Bem tem a parte de interessante. implante também. Isso. A gente trabalha com tudo, né? Como a gente falou, A equipe é bem completa. a gente trabalha com a parte de orto, com a Ana, a parte de estética e reabilitação comigo, a parte de implantodontia, a parte de odontopediatria, a parte de endodontia, que seria a parte de canal, periodontia. Então, a gente engloba todas as áreas, né, que estão envolvidas. E a gente tem uma coisa muito legal que é discutir caso clínico. A gente gosta, eu passo o dia conversando com outros profissionais. Isso é legal, porque você não fica isolado no seu consultório. Então, você está sempre conversando. Eu preciso da avaliação de uma tomografia do meu cirurgião para que eu saiba se eu posso colocar um implante naquele local. Ele vai colocar um implante no local que eu quero, mas eu preciso discutir com ele, dizer para ele onde que eu quero aquele posicionamento. Se precisar abrir espaço, vai para a Ana, para que ela possa abrir espaço para colocar um implante no local correto. Então, a gente trabalhar de forma multidisciplinar e que todos os pacientes possam ser atendidos por todos os profissionais dentro do mesmo local ajuda demais. Ajuda que a gente consiga ter mais agilidade, mais previsibilidade e que o paciente fique mais contente de uma maneira mais rápida. Resultado, né? Resultado mais rápido. Inclusive com a tecnologia lá dentro também. Exatamente. Então, hoje a gente consegue fazer impressão 3D também dentro da clínica. A gente consegue fazer impressão de placas, de modelos, de dentes, né? Então, uma grande novidade que a gente tem agora é a impressão 3D de dentes, de reabilitação mesmo. Você consegue fazer coroa, você consegue fazer lente, você consegue fazer tudo através de uma impressora 3D, né? Então, eu acho que um grande salto que a gente teve agora na parte de reabilitação são resinas novas, são resinas, não são cerâmicas, mas são resinas com alta carga cerâmica. Então, são resinas que se aproximam mais da cerâmica do que propriamente da resina que a gente tinha antigamente. Então, a gente consegue, né, devolver para o paciente um dentinho perdido de maneira muito rápida, muito ágil. Né? Implantes que você consegue reabilitar o paciente com 45 dias, que você consegue 3 meses, 4 meses, 6 meses. Né? Hoje, enxertos ósseos para aqueles pacientes que têm perda óssea. Então, a gente tem uma gama de opções muito grande que a gente gosta de trabalhar. E a gente está sempre buscando tecnologia. A gente está sempre se aprimorando, está sempre buscando novidade, porque dentro da odontologia hoje em dia, principalmente dentro da odontologia digital, né, eu tenho a honra de fazer parte da Associação Brasileira de Odontologia Digital, que é a BOD, de onde eu sou diretor, e todo dia a gente está aprendendo coisa nova dentro da odontologia digital, que é um ramo da odontologia que estuda mais a parte de tecnologia. Sim. Então, você, para ficar 100% antenado, você tem que ficar 24 horas conectado, porque senão você acaba perdendo um monte de coisa bacana que está sendo lançada, de produtos e tudo. Então, é muito legal fazer parte da odontologia. Eu acho que a gente vive um momento da odontologia muito bonito, né? Onde a gente tem muita informação, que também, às vezes, é uma coisa que tem que ter um pouco de cuidado, porque onde você tem muita informação, às vezes tem muita informação errada, né? Muita informação que vai para o paciente de forma errada, mas para os dentistas a gente tem muita informação disponível, a gente tem muita tecnologia e a gente podendo agregar essas duas coisas, a gente consegue devolver tudo para o paciente de forma muito mais rápida e muito mais previsível. E então, estão é muito sempre legal. nos eventos aí, né? Sempre. Do Eu estou mundo indo todo. agora para o meeting da BOD, que vai ser em maio. Né? Fiz curso agora também, então a gente está sempre... A Ana também fez curso de odontologia do sono recente. Isso, TM, né? Então, porque a gente tem que... Não pode esquecer que é dentista também, sabe? E que a gente precisa entender daquela área. Eu acho que muita gente brilha o olho, a harmonização, a estética, a coisa. Mas a gente tomou a decisão de ser dentista, porque biologicamente as pessoas têm os problemas,
né, que sempre tiveram, a tecnologia avança, mas o osso, o dente, o periodonto, eles estão ali, eles Alguém tem sofrem, que eles cuidar sofrem dos dentes, né? isso. Então, eu Se for acho... todo mundo para harmonização, Ai, que é uma área não. linda também, eu É adoro. uma área linda, mas ela é a cereja do bolo, né? É. Eu acho que limitada. Então a gente resolveu entrar nesse mundo de cabeça e tomar conta das pessoas como um todo, né? Então a Zé entra nessa, tá aí. Se eu tenho, como eu dei o exemplo da minha tomografia, se eu tô vendo, eu tô lá, vou fazer meu diagnóstico ortodôntico, eu tô vendo o osso e dente, se eu tô vendo uma via aérea complicada, se eu estou vendo que aquele paciente tem problemas, né, com sono, eu já abri um outro leque de cuidado. E o paciente percebe isso, né? Ele Ele percebe esse cuidado, ele isso. percebe que o planejamento que a gente passa, né, às vezes a gente passa muita informação para ele, mas é importante que ele tenha a noção de todos os problemas que ele tem. Se ele vai resolver todos ao mesmo tempo, muitas vezes vai depender do tempo, vai depender da disponibilidade do paciente. Mas se você tem a noção, pelo menos, que você tem vários problemas bucais não tratados, ou muitas vezes você teve tratamentos odontológicos que não foram 100% corretos, que precisam ser refeitos, aquele retrabalho que a gente estava conversando, se o paciente tem essa consciência, com isso você faz com que ele confie mais em você. Ele entende que você não está preocupado em vender um tratamento, ele sente que você está preocupado com a saúde dele. Então, quando você se preocupa com saúde, quando você mostra para ele tudo aquilo que ele precisa fazer e os porquês, as razões, às vezes a gente fica explicando, muitas vezes ele não entende 100%, mas vai maturando e ele vai entendendo que a gente tem um cuidado, eu acho, que é bem diferenciado, né, de muitas situações de clínicas ou de colegas profissionais que querem muitas vezes vender um tratamento. Eu não quero vender um tratamento, eu quero recuperar a saúde do meu paciente. Para isso, ele precisa passar por alguns tratamentos, seja de ortodontia, seja de reabilitação, de implante, pode ser uma harmonização orofacial no final, mas esses tratamentos, eles são para que o paciente consiga atingir o seu objetivo e não o principal motor para a gente. A gente quer realmente que o paciente se sinta bem no final. Né? Então, a gente sempre quer entregar o melhor. Até porque as pessoas são muito imediatistas, Isso, né? exatamente. Querem muito só o resultado. E o que vocês fazem passa muita segurança, Isso. né? Então, às vezes, a gente viu muito, até com celebridades, artistas Sim. e tal, que tentaram disfarçar, mudar seus rostos e foram com muita sede, né, aquilo, a fazer desenhos mandibulares, encheram muito o rosto e que hoje estão retornando, né? Retornando ao natural. Por quê? Porque aquilo era o imediato, era o desejo, né? Era o de ter algo que não tinha uma verdadeira indicação. Ele pode gerar, né, processos inflamatórios, pode gerar um monte de coisa. Agora, graças a Deus, Bárbara e a equipe, que a gente conseguiu um horário com eles, né? Porque eu estava tentando esse podcast há um ano, entende? Olha, eu já tinha um tempinho, né, Natália? Nossa, e a gente... Mas, olha, muito bom ver o sucesso de vocês. Quero agradecer porque vocês estiveram com a gente também naquele momento tão especial do nosso troféu Que foi uma check-up. festa linda, aliás. Qual a nota da parabéns. festa? Nossa, Digam aí. Nota 11. Nota mil. Foi lindo, né? Foi Foi lindo. de A a Z, ela foi Ah, gostei, gostei. Ela foi perfeita de A a Z, né? Então foi muito gostoso. Paulo Ricardo também ali, viu? Cereja do bolo ali, maravilhoso. E tudo foi muito gostoso. Ai, Parabéns pelo sucesso, você merece. Eu acho que são 27 anos de check-up, né? Então, Nossa. entregando conhecimento também, né? Eu acho que isso é informação. Isso é informação de qualidade. Né? Que você está sempre preocupada, né? Que os seus ouvintes, né? Que as pessoas que assistem o seu programa, que eles se informem da melhor maneira possível. Então, a gente percebe esse cuidado que você tem sempre que você está entrevistando, ou sempre que você está nos seus podcasts, o cuidado e a atenção que você tem para a pessoa que está lhe assistindo. Eu acho que isso é muito Por bacana. mais Natália Varelas, né? Que ela foca. Ó, quase uma médica, quase uma Eu dentista, né? imagino, 27 anos, porque a né? saúde Já dá precisa, pra- né, Natália? É. Então, que bom que a gente tem você, assim, uma pessoa de altíssimo nível, né? Capacitação bacana que nos dá acesso. Eu é que agradeço, porque a função do check-up é essa mesmo, é informação, né? Isso. A gente, em todos esses anos, a nossa maior preocupação foi essa, né? De levar essa informação. E, assim, muito lindo que a gente vê
Na época que tinha o check-up no jornal também, as pessoas chegando com um jornalzinho debaixo do braço para bacana, procurar o né? médico, Isso. né? Então, e eu encontro pessoas na rua todo dia, eu não perco o teu programa. E apesar de todas as mudanças que a comunicação tem passado e tudo, o check-up tá ali firme e forte, porque é isso, né? Porque é prestação de serviço, porque é ajudar Porque é sério, a né, Natália? população. Porque é de verdade. Oh, fico feliz. Porque Quero é agradecer sério. a presença, então, de vocês Nossa, aqui. A gente que Dizer que foi agradece. um Muitíssimo podcast obrigado. muito especial. Que vocês Desculpa a continuem. demora. É, espero, vamos logo marcar O na próximo. agenda pro próximo, porque o negócio aqui é concorrido. E continuem com o profissionalismo de vocês, né? Com essa excelência de A a Z. Obrigado. Né? Buscando, Sempre muito busca bom diária. chegar lá, né? Ser cliente, paciente, ser paciente de vocês e a gente sente isso. A gente sente essa família É um Que nos bom. recebendo, né? Ai, Esse que bom, a gente fica aconchego. muito feliz. Desde a recepção ali, a Mica, as meninas. Então, realmente é uma grande família. E é um lugar que a gente sabe que vai encontrar tudo isso. Tecnologia, segurança, Sim. né? E sorrisos perfeitos, vidas transformadas. Que eu sei que isso é o que motiva vocês, Com né? certeza. certeza. Com Isso é certeza. o que faz com que vocês todo dia procurem fazer o melhor. E a gente agradece a confiança de colocar o seu tesouro lá, né? Lá nas nossas mãos, lá com a tia Gina desde pequenininho. Obrigada Pois pela é, confiança. eu que agradeço. E deixa eu te perguntar alguma coisa, que for faltando falar alguma coisa? Não, né? Falamos Não, acho tudo. que a gente... Falamos É de A a você Z, que manda. chegamos no Z, porque vocês estão sempre avançando, né? Então, o Se Z você perguntar Se daqui a você 3 tiver. meses, vai ter um monte de ter, novidade. Vai ter mais vai coisas. ter. Mas obrigada, então, e mais sucesso para vocês. Obrigado, Obrigada, Natália. Obrigadíssimo obrigada pelo pra você convite. também. Obrigada, viu, Rodrigo? Rodrigo visitando a gente É. hoje, hein? Gostou, Rodrigo? Obrigada a Aprendeu. você. Beijo pra tia Gina, toda a equipe AZ Odontologia. Obrigada a você que ficou com a gente em mais um Check-up Podcast. Compartilha, tá? Compartilha, aperta aqui no sininho, acompanha a gente no Deezer, Spotify. E lembrando que nosso check-up sempre é aos domingos, às 19 horas, na TV Diário. Às 21 horas, nossa reprise às terças-feiras. E dia 16 de outubro vem aí, hein? Troféu Já. Check-up Olha 2025 para parar Uau. Fortaleza mais uma vez. Estamos trabalhando desde Ansiosos. cedo e o negócio promete, viu? Que bom, Esse que bom. ano vai ter emoção, meu Deus, Nossa, as emoções, O que será que vem por aí? Né? as emoções já começaram. Um beijo, tchau, tchau.